Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor visite você e sua família com vitórias. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a vigília do melhor da terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser, der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, realizando esta reunião. Venha buscar a Deus. Olha o que diz aqui em Números 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Réfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ocla, Milca e Tirsa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro, diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade. E disseram: nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a herança para sua filha. Isso foi um acontecimento inédito. Não havia precedentes na nação de Israel. Ninguém nunca tinha feito isso aqui. Nunca. Numa sociedade onde o valor da mulher vinha do marido em gerar filhos, essas mulheres não tinham pai, já tinha morrido, não tinha irmão, não tinham marido. Você olhando, elas não tinham onde pegar, a quem recorrer. E ainda a lei favorecia a parte masculina, mas não a mulher. E como o pai tinha morrido, não tinha nenhum filho varão, então o nome do pai desapareceria e elas não tinham direito a herdar a herança. Veja bem, naquela sociedade, a atitude dessas mulheres foi em extremo ousada. Elas mostraram uma coragem e uma convicção que foi incomum. Porque hoje as mulheres ganharam o mundo. Então, uma mulher reivindicar algo, as pessoas não veem nada demais. Mas na sociedade em que elas viviam, essa atitude foi extremamente ousada. Porque elas não tinham legalmente esse direito. As mulheres não tinham voz ativa. E elas saírem e agirem da maneira que elas agiram, indo à tenda do encontro, falar com o líder máximo da nação de Israel, que era Moisés, com o sacerdote e com os líderes da comunidade, foi uma ousadia imensa, foi
uma coragem em ação, foi coragem em ação, convicção. Elas mostraram coragem e convicção. Porque elas ousaram, elas fizeram uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes. Nenhuma mulher havia tido essa atitude antes. Nenhuma. De ir lá, falar com o líder máximo e reivindicar uma coisa que elas não tinham direito, mas elas queriam passar a ter direito naquilo. Elas queriam mudar aquilo. Elas arriscaram na fé. Eu creio que o Espírito Santo as impeliu, impulsionou a agir. Como ele nos impulsiona, muitas vezes, e muitos cedem ao negativismo, cedem à covardia, cedem aos medos, se entregam às negativas e não agem. Coisa que elas podiam ter feito. Peraí, nós somos mulheres, não temos direito, legal. Não temos nenhum homem por nós, nem pai, nem marido, nem irmão. Ir lá falar com homens, com autoridades, numa sociedade em que a mulher não tinha nenhuma força. Então aquilo demandava uma coragem, uma determinação fora do comum. E eu creio que o Espírito Santo certamente as impulsionou, colocou dentro delas aquele desejo, aquela coragem, aquela convicção, e elas não cederam a todas as negativas, a todos os impedimentos, as circunstâncias. Elas não cederam. Elas agiram. E é impressionante. Quando elas agiram, elas se prostraram diante da tenda do encontro. E elas falaram com Moisés, com Eleazar, o sacerdote, com os líderes da comunidade. E elas ali colocaram a posição delas, aquilo que elas acreditavam que devia acontecer. Moisés não argumentou nada. Direto foi falar com Deus. E Deus, assim, rápido, objetivo. As filhas de Zelofeade têm razão. Dê a elas a herança. E a partir de hoje, isso vai virar uma lei. Então, aquela atitude que aquelas mulheres tomaram, não só mudou a vida delas, como de muitas outras mulheres, casos que poderiam acontecer, já estavam, a partir daquele momento, passariam a ser outras mulheres garantidas pela lei, porque o Senhor determinou que aquilo fosse mudado e que agora um homem, mesmo que ele não tivesse um filho varão, passaria a herança para a filha, coisa que não acontecia antes. Mas por que aquela situação foi mudada? Porque alguém teve coragem de agir. Alguém acreditou que podia mudar. E quando a pessoa acredita na ideia que o Espírito Santo está colocando nela, no projeto dela, quando uma pessoa acredita, eu posso mudar isso e age, Deus pode agir. Se elas não tivessem ido à tenda do encontro para falar com Moisés, com o sacerdote, com os líderes, Deus não podia mudar aquilo. Deus não ia poder mudar. Mas aquela atitude de fé fez com que Deus agisse em favor delas. Compreendeu? Uma situação que estava determinada de um jeito foi totalmente mudada. Por quê? Porque elas agiram à fé e romperam barreiras. Eu creio que o Espírito Santo está te impelindo, te impulsionando a agir. Ele está dizendo, rompa barreiras. É para romper barreiras. Vamos.
haja. Eu creio que o Senhor está te impulsionando a agir em algo corajosamente. Talvez você tenha uma situação que já está determinada a ser, a permanecer de uma maneira, e o Senhor está dizendo, vá agir nisso. Faça como as filhas de Zelofeade. Vá à tenda do encontro, se proste, fala com os responsáveis, haja nisso, reivindica o que é teu. Vai reivindicar a sua herança, vá à tenda do encontro, vá reivindicar a sua herança, pega o que é teu. Eu creio que o Senhor está ordenando. Vamos! É para romper barreiras, é para agir. Deus está esperando uma atitude da tua parte para Ele poder te dar uma grande vitória. O Senhor não poder... Como é que Deus ia mudar aquela situação se elas não agissem? Como é que Deus vai mudar algo na tua vida se você não agir? Se você ficar aí só olhando, reclamando e dizendo que não dá, mova! Deus quer mudar algo na tua vida, algo que talvez é impossível. Mas Deus está determinado a mudar. Vá. Eu creio que o Espírito Santo colocou dentro delas aquele desejo e aquela força, e elas não cederam aos nãos. E eu creio que o teu coração já está queimando para agir. E Deus não quer que você ceda a nãos, a impedimentos, a circunstâncias. Deus quer que você haja. Deus quer que você tome atitude ousada, de coragem, que você haja com convicção. Deus quer que você vá à tenda do encontro. Deus quer que você fale com Moisés, com Eleazar. Deus quer que você reivindique a sua herança. Deus quer que você haja, porque Ele vai te dar vitória, seja qual for a situação. Não fica aí não. Se mova. Vá agir. Vá agir, ainda que tenham dito que não dá, que isso não vai mudar. Deus vai mudar para te dar vitória. Como Deus mudou tudo. Uma lei foi mudada e outra foi feita. Porque essas mulheres reivindicaram. Deus é capaz de mudar leis, de de levantar uma lei nova para te favorecer. Deus é capaz de tudo, como fez com elas, Ele vai fazer na tua vida. Deus vai mudar. Deus vai mudar algo se você algo que você Deus quer te dar. E que talvez você está aí cheio de dedos e o Senhor está dizendo, vá. É para romper barreiras. É para arriscar na fé. Vá. Eu vou te dar vitória. Faça como as filhas de Zelofeade. Vai pegar o que é teu. Vai reivindicar. Toma uma atitude. Ainda que ninguém tenha feito isso, como ninguém antes tinha feito. Ninguém tinha feito isso antes. Mas elas fizeram. Dê você o primeiro passo. E Deus vai te honrar. Deus vai te dar vitória. Deus está te mandando agir porque Ele quer te dar vitória. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. E coloque perto da TV. Eu volto já para orarmos. Dona Fabiana, quais foram as vitórias mais recentes? Olha, bispo, são muitas vitórias, mas a mais recente é que teve o desaparecimento de uma dívida minha. Simplesmente ela desapareceu. Eu fui pagar e não tinha mais dívida de 11 mil reais. E ela simplesmente desapareceu. Ela não caducou, ela desapareceu. Ela sumiu? Ela sumiu inexplicavelmente. E a outra bênção? A outra bênção é que por conta dessa dívida ter sumido, eu consegui realizar o meu sonho, que eu já havia colocado no propósito, e comprar o meu carro zerinho. Era um sonho? Era um sonho meu, mas de muito tempo que eu tinha esse sonho e eu consegui comprar esse carro. Tanto é que eu trouxe aqui, né, na igreja, para o senhor ungir, sair da concessionária. Com ele aqui estava sem placa, os bancos com plástico, zerinho. E a senhora me disse que foi a primeira vez na vida da senhora que a senhora teve condições de comprar um carro zero.
A primeira vez na minha vida. O carro que eu andava, uma que eu não tinha carro, e depois o carro que eu consegui era velho. Sempre andei de carro velho e consegui realizar meu sonho de comprar um carro zero. Hoje anda de carro zero. Hoje ando de carro zero. E a outra vitória? A outra vitória, bispo, é que eu sou massoterapeuta. Tenho o meu consultório e também trabalho por contrato numa prefeitura. E esse contrato, ele já vinha há alguns anos e me chamaram e disseram que não poderia ser renovado. Por lei? Por lei, não poderia ser renovado por lei. Num dia me chamaram para falar isso, no outro dia eles me chamaram para dizer que apareceu uma cláusula, inexplicavelmente eles iriam poder renovar o meu contrato. Quer dizer, a lei foi mudada para que a senhora fosse beneficiada por Deus? A lei foi mudada, inexplicavelmente, tanto para mim quanto para eles. Foi mudada. E a senhora renovou o contrato? Eu renovei o meu contrato. E a outra bênção é que no outro dia eu renovei um outro contrato numa nova cidade, que sempre foi a cidade dos meus sonhos, que eu também havia colocado no projeto. Há muito tempo eu tentava trabalhar nessa cidade e não conseguia. No outro dia eu renovei, um dia antes eu renovei meu contrato e no outro eu assinei contrato com outra cidade. Quer dizer, um contrato que era para ter se perdido, além de renovar, a senhora ainda fez um novo contrato? Ainda fiz um novo contrato. Para quem ia ficar sem um contrato, eu ganhei 2 contratos. Vale lembrar que todas essas bênçãos a senhora colocou no propósito de fé dos projetos de conquistas. Todas essas conquistas foram colocadas no projeto. Todas elas. Qual foi a outra bênção? A outra bênção, bispo, é que a minha avó, que eu considero como mãe, que foi ela quem me criou, então minha avó é minha mãe, ela estava, posso dizer aqui, bispo, que ela foi ressuscitada, porque ela foi para o hospital completamente em coma, os médicos desenganaram e eu estava aflita, mas comecei a me lembrar dos ensinamentos da bispa, do que o senhor diz aqui. Fui e coloquei em prática. O equilíbrio. O equilíbrio dentro do hospital, bispo. Eu fui, dobrei os meus joelhos e lembrei-me de tudo que eu aprendo aqui e entreguei nas mãos do Senhor Jesus. A paz, o equilíbrio, a calma que eu tive foi incrível. Eu fiquei em paz, eu fiquei sossegada. 40 minutos depois que eu fiz isso, bispo, os médicos vieram e me disseram: eu não sei explicar, mas ela está reagindo. E hoje ela está bem, ela está ótima. A senhora me disse que ela não foi curada, ela ressuscitou praticamente. Não foi curada, ela foi ressuscitada, porque os médicos vieram com a notícia para mim que eles iam entubá-la. Então, se ele ia entubar é porque ela já não tinha mais forças, ela não respirava, o aparelho ia fazer o trabalho por ela. 40 minutos depois que eu tive o meu equilíbrio, coloquei em prática o que esse ministério me ensina, minha avó foi ressuscitada. A senhora chegou a usar a expressão para mim, que os médicos não sabem explicar o que aconteceu. Não sabe. Ele falou para mim, não sei te dizer, porque 40 minutos atrás, ele usou essa expressão, 40 minutos atrás, nós íamos entubá-la. E agora ela já está reagindo sozinha. Tudo foi mudado. Tudo foi mudado inexplicavelmente. Vamos dar uma recapitulada? Por mais que a senhora já contou, vale a pena contar novamente. Como é que era a vida da senhora quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Bispo, a minha vida era um tormento só. A minha vida financeira era um fracasso. Eu era fracassada financeiramente, eu não tinha paz no meu lar. O meu casamento estava destruído. Os meus filhos, eu tinha vários problemas com os meus filhos. Era uma vida assim totalmente destruída. A senhora era muito angustiada. Era muito angustiada, eu não tinha paz. Paz é uma coisa que eu não sabia o que era, bispo. E hoje? Nossa, bispo, hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu tenho paz na minha família, restaurei meu casamento, os meus filhos são uma bênção. E vale dizer, bispo, hoje eu sou uma profissional e tenho orgulho de dizer, sou uma profissional, uma grande profissional, porque Jesus me prosperou. Hoje eu tenho meu consultório, porque quando eu cheguei aqui, bispo, minhas coisas, eu estudei, me formei, e minhas coisas eram jogadas porque eu não acreditava em mim, nem eu e nem ninguém, né? Mas hoje não, bispo. Hoje vou até dizer para o senhor que a Band, que é uma grande emissora, já me chamou 2 vezes para um programa para dar entrevista a respeito do meu trabalho. Tenho uma clientela, uma vaga cartela de clientes muito boa, atendo um cantor famoso, que é o Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias, que é meu cliente fiel. Ele vem de longe para ser atendido comigo. Vamos lá, a senhora chegou na igreja, a senhora era uma simples dona de casa,
que não acreditava no seu potencial, que tinha estudado, tinha se formado, mas tinha abandonado a profissão porque não acreditava que teria futuro naquilo. Não tinha paz, não tinha alegria, o casamento destruído, os filhos doentes. A primeira coisa que Jesus fez foi colocar paz e alegria e confiança no coração da senhora. Foi a primeira restauração que ele fez, foi o equilíbrio, a paz, a confiança. Isso interiormente foi a primeira vitória que ele me deu. Logo em seguida ele restaurou o seu casamento. Foi meu casamento. O marido da senhora que não gostava de igreja, hoje... O meu marido, bispo, vale lembrar que ele não gostava de igreja. Se falasse em igreja ele brigava. Ele não gostava do Senhor. Não podia falar do Senhor. Hoje o meu marido é uma bênção. O meu marido hoje dizima. Ele pega a carteira dele, entrega na minha mão para que eu tire o dízimo para a igreja. Como o senhor sabe, gosta muito do Senhor. Hoje ele diz que o Senhor é um irmão para ele. Mudou completamente, bispo. Completamente. Ele é outro homem hoje. O lar tem paz? Meu lar tem paz. Meu lar é uma bênção. É um lar que eu tenho hoje. Os filhos foram curados? Foram curados. Filhos maravilhosos. Filhos abençoados, bispo. E vale lembrar que a senhora começou, né, a adquirir confiança novamente e começou a atender os seus clientes dentro do quarto da sua própria casa. Exatamente. Fui lá, peguei o meu divã que estava na chuva, coloquei dentro do meu quarto da minha casa. Comecei a atender ali dentro. E Deus foi me dando condições inexplicavelmente. Foi mandando clientes. Jesus foi me prosperando de uma maneira que eu não tinha condições de atender no meu quarto. E para honra e glória do nome do Senhor, hoje eu montei o meu consultório, bispo. E vale lembrar, muito importante, que aonde eu moro, a cidade que eu moro, é uma cidade considerada pequena, mas principalmente o bairro. É um bairro que todos dizem que é o pior bairro da cidade. Não teria condições de ninguém prosperar ali, mas é ali que eu estou prosperando, é ali que eu estou conquistando todas as minhas coisas, são grandes vitórias financeiras. Como eu aprendi nesse ministério, a bênção está comigo, não está no lugar. Hoje a senhora tem o seu próprio consultório, tem uma carteira de clientes de altíssimo nível. Exatamente. Inclusive um cantor famoso. Inclusive um cantor famoso que vale dizer, bispo, que ele anda mais de 600 quilômetros para ele ser atendido comigo, por mim. Inclusive ele disse que a senhora pode usar o nome dele como propaganda. Me deu autonomia total para usar o nome dele, porque ele disse que é muito bom e que gosta e que eu posso usar o nome dele a hora que eu quiser. A senhora nunca imaginou que chegaria onde chegou? Jamais, nunca. Como eu aprendo aqui, os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos, porque nunca passou uma coisa dessa pela minha cabeça. Nunca imaginei chegar onde eu cheguei, nunca. Deus levanta o pobre do pó e coloca entre os príncipes. Foi o que ele fez com a senhora, porque ele pegou uma simples dona de casa e hoje a senhora é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, a ponto de atender um cantor famoso e ser chamada 2 vezes por uma grande emissora de televisão para dar entrevista falando sobre o seu trabalho. Exatamente, 2 vezes eles me chamaram, a Band me chamou 2 vezes e foi uma grande honra, porque é uma grande emissora, né? Para mim tá falando de um trabalho que nem eu acreditava mais, então isso é Jesus. A senhora pode dizer, eu cheguei aonde eu nunca imaginei que iria chegar? Com certeza sim, eu cheguei. Qual a explicação para isso? Deus, Jesus na minha vida, com certeza. Bispo, vale lembrar, eu não sou daqui, eu viajo para estar aqui na igreja, coloco os meus filhos no carro, venho até aqui, não perco um domingo. Jesus, Deus é as primícias na minha vida no domingo. Não perde jejum. Não perco jejum, viajo à noite, meus filhos estão dormindo, no outro dia vão cedo para a escola, não tem problema, mas eu estou aqui, não perco. Empresária bem-sucedida? Bem-sucedida, muito bem-sucedida. O dízimo que eu trago por semana é 10 vezes maior do que eu trazia ele no mês. Conquistou a casa própria? Minha casa própria, minha, graças a Deus. Para quem não tinha nenhum carro, hoje tem quantos? Hoje eu tenho 3 carros e eu não tinha um carro. Dizimista ofertante fiel? Fiel, muito fiel mesmo. Vale a pena ser fiel? Vale muito, muito a pena. Vale lembrar, bispo, que o meu salário, eu não faço nada antes de tirar o meu dízimo e trazer na igreja. E olha, bispo, me prosperou muito. Jesus me prosperou muito. Hoje eu sou uma pessoa muito bem-sucedida.
tenho uma vida financeira que eu nunca imaginei ter na minha vida, nem em sonhos eu imaginei ter a vida financeira que eu tenho hoje. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? Significa tudo, bispo. É difícil falar em poucas palavras, mas o Ministério Mudança de Vida me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje, ser a pessoa melhor que eu sou hoje. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, eu aprendi nesse ministério e agradeço muito a Deus por ter me trazido para cá. Tudo que a senhora tem hoje, a mudança de vida que aconteceu na sua vida, na vida da senhora, foi o que a senhora pediu no projeto, mas Deus fez muito mais do que a senhora pediu, né? Muito mais do que estava no projeto, muito além mesmo do que eu havia pedido. Já é o melhor ano da sua vida? Com certeza é o melhor ano da minha vida, com muitas vitórias. Já pode dizer, para mim já é o ano de voar alto como a águia, eu já estou voando alto como a águia? Já estou voando muito alto. Momento da oração. Deus de Israel, visita esta vida, que claramente, por intermédio da sua palavra, nós vemos que o Senhor quer dar vitória a pessoas. O Senhor quer colocar nas mãos dessa pessoa que crê um grande milagre e que ela agora, cheia do teu espírito de poder, possa ir e romper barreiras, arriscar na fé, agir com ousadia, convicção, com coragem, porque o Senhor quer colocar nas mãos dela algo muito além do que ela jamais imaginou. O Senhor vai mudar essa situação através da prática da fé dela. Dá a ela a vitória, coloca nas mãos dela o milagre, abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV, perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E eu determino milagres, mudanças, transformações para a glória do teu nome. Pessoas que têm nos pedido ajuda, meu Pai, eu peço socorre a cada uma agora. Onde esse programa estiver chegando, que milagres, mudanças, transformações estejam chegando também, que o impossível esteja sendo materializado para a glória do teu nome. Ó Deus, levanta o teu povo com poder, levanta essa pessoa com força, com coragem, que um espírito de ousadia controle a vida dela e ela possa agir corajosamente, arriscar na fé. Ó meu Pai, eu peço a tua bênção sobre os meus amigos, companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam imensamente abençoadas, prosperadas, enriquecidas, exaltadas, porque elas têm investido na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, e se essa pessoa passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Não há dúvida disso. Ó Deus, abençoa o teu povo com força, paz. Ó Deus, e que o Espírito forte controle a todos e que essa pessoa possa ir rumo às vitórias dela. Ó meu Deus, sem temor, sem medo, porque o Senhor é com ela, que ela possa romper barreiras a partir desse momento, porque o Senhor está determinado a colocar coisas grandes nas mãos dela. Obrigada, Senhor, já pela vitória dessa pessoa e de todos que oram comigo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje, em nome de Jesus e graças a Deus. Por isso, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. E é buscar a Deus. É buscando a Deus que a gente vence. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Segunda-feira, dia 24 de setembro. Às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.